Bem, boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui nesse dia e participar do Ethanol Summit. Estou acompanhada de algumas pessoas também que atuam na CETESB, junto à presidência, e acho que é uma oportunidade importante de discutirmos um tema tão relevante com pessoas tão seletas aqui. Faço a referência na pessoa do professor José Goldenberg, que para nós é uma referência na Universidade de São Paulo e também no mundo nesse tema de energia. Bem, enquanto no mundo, de uma forma geral, nós temos aí uma participação em renováveis, né, em torno de 14%, e no Brasil em torno de 40%, o interessante é que o estado de São Paulo tem essa contribuição em torno de 60%. E são muitas as razões que levam a termos esse fator de sucesso no estado de São Paulo. Claro que, como presidente da CETESB, não poderia ser diferente deixar de explorar um pouco do que é o licenciamento no setor sucroenergético hoje e como essa ferramenta, o próprio licenciamento, pode ser utilizado para que nós possamos avançar ainda mais essa pauta. Não só no estado de São Paulo, mas de uma forma geral no Brasil. Eu apenas precisaria do passador. É esse? Obrigada. E a ideia, então, dessa apresentação é trazer esses elementos do licenciamento hoje. É claro que, em termos práticos, né, a atividade em si tem impactos. Lembrando que não existe nenhuma atividade sem impacto. O impacto ambiental está presente de uma forma geral e o impacto está presente no próprio modo de vida. Então, qualquer pessoa que vive tem impactos ambientais. Agora, é claro que o plantio e processamento da cana, ele terá impactos do ponto de vista da atividade da área agrícola e também da área industrial. Esses impactos têm sido equacionados com os anos, com base no licenciamento ambiental e numa atuação conjunta no que diz respeito ao setor e ao órgão ambiental, mas também a essa parceria e esse trabalho conjunto com o próprio setor privado. Então, se nós olharmos para a área agrícola, a questão do uso do fogo, a questão da aplicação da vinhaça, e olhando para a área industrial, o controle de emissões e o tratamento de efluentes. Todos esses fatores acabam sendo relevantes em termos práticos. E um dos marcos fundamentais em relação ao licenciamento foi exatamente a questão da eliminação do uso do fogo. Esse marco legal que surgiu aí em 2002, mas é óbvio que para chegar nesse ponto, nós tivemos todo um planejamento conjunto e a própria legislação estabeleceu um prazo para a eliminação do fogo. Vejam que os reflexos, eles são sentidos, como bem colocou o professor Goldenberg, no que diz respeito à própria qualidade do ar, o que é bastante benéfico para nós de uma forma geral e afeta, inclusive, de uma forma positiva, e aí nós vamos para os impactos positivos, a própria questão da saúde das pessoas no ambiente. E, então, estabelecido esse cronograma para a eliminação do uso do fogo, nós tivemos, de uma forma geral, um cronograma extenso com previsão para a eliminação no ano de 2031. Mas num trabalho conjunto, do ponto de vista do órgão ambiental e também do setor privado, foi possível avançar muito mais nessa agenda de uma forma muito mais rápida e inteligente. Por quê? Porque também o desenvolvimento da atividade, ele significa a necessidade de eficiência. Essa sustentabilidade proposta nos fatores sociais, ambientais e econômicos passa pelo conceito de eficiência. E aí foi possível avançar mais, né? Com base no próprio protocolo agroambiental que foi celebrado com o setor sucroenergético. A ideia, então, seriam as melhores práticas de sustentabilidade nessa cadeia de produção. E um dos focos principais, a eliminação da queima da palha da cana. A partir, então, dessa ideia, nós tivemos os protocolos, né?
primeiro protocolo em 2007, depois 2008, e o protocolo do etanol mais verde, que foi assinado em 2017. Vejam, uma construção conjunta. E eu sempre ressalto esse aspecto, porque essa é a visão que nós temos hoje como gestão, é a visão, inclusive, que o governador João Dória tem desse trabalho que precisa avançar conjuntamente, que é um trabalho para cada vez maior eficiência no que diz respeito à produção e no que diz respeito ao licenciamento. Aqui alguns dados das emissões evitadas, né, a partir da redução das autorizações de queima. Vocês podem verificar ali que nós, olhando aí em termos de dados, a ideia de 162 mil ônibus circulando num ano. Então, seriam menos 162 mil ônibus circulando em um ano, com esta redução do ponto de vista dessa mudança a partir do protocolo. É algo bastante significativo. E, em termos práticos, nós tivemos ali uma redução na emissão de mais de 9,2 milhões de toneladas de CO2. Então, o efeito é bastante positivo do ponto de vista, inclusive, da qualidade do ar, né? E aqui um dado que é muito relevante. Quando nós tínhamos, esses dados são bastante recentes, tá? E novos, eu diria, mas vejam, da área de queima autorizada de 1.500.000 hectares para 20 mil hectares hoje no estado de São Paulo. É um diferencial muito grande de algo que foi construído com o setor produtivo. Sempre ressaltando esse aspecto. É um setor produtivo muito ativo. À época da COP de Paris, eu tive o prazer de conduzir um protocolo climático com as maiores empresas e o setor esteve presente, participou desse protocolo climático, que foi lançado em Paris. Então, é um setor ativo que se coloca também à frente das suas próprias necessidades. É um setor que procura cada vez mais a eficiência na produção. E é óbvio que dessa forma nós conseguimos avançar. Nós tivemos agora também a possibilidade de propor para os demais estados brasileiros todo o trabalho que o estado de São Paulo faz em termos de qualidade do ar, para que seja replicado nos demais estados brasileiros, e é o que nós estamos fazendo. E esse trabalho, então, vai auxiliar também os nossos outros estados a partir daquilo que a CETESB vem fazendo há bastante tempo, e um dos pontos é exatamente esse aspecto, tá? Agora, obviamente, cada um desses trabalhos vai trazendo outras questões. E um dos pontos foi a destinação da vinhaça. O reconhecimento da vinhaça como um valor, vamos dizer, um subproduto com valor agronômico. Então, esse é um fator também de evolução. Quando você tinha resíduos que, antes considerados resíduos e um problema decorrente da produção, eles passam, então, a integrar esse sistema e ter o seu valor reconhecido e uma nova utilização. Então, foi desenvolvida uma norma técnica para aplicação da vinhaça, com critérios para essa finalidade, a partir também da demanda do setor. E o objetivo, então, foi saber como trabalhar a questão da vinhaça. Tem desafios? Vieram desafios decorrentes disso? Sim. Então, processos erosivos, o problema do acúmulo da vinhaça na superfície, a emissão de odores, a contaminação de corpos d'água. E o que eu estou tentando mostrar para vocês é que esse licenciamento hoje é principalmente um licenciamento como um fator de evolução constante, como uma construção constante, não só do órgão ambiental, mas também junto ao setor produtivo. A partir dessa ideia, né, da própria construção da norma, se chegou, então, em fevereiro de 2015, a novos padrões de monitoramento da água e do solo para a questão da vinhaça. Também mais uma evolução.
E, obviamente, com a evolução do uso da vinhaça, nós tivemos um outro problema prático, que os senhores com certeza conhecem, que foi exatamente o problema da mosca dos estábulos. Então, em decorrência da aplicação da vinhaça, surge um novo desafio. Desafio esse que precisa ser enfrentado e foi enfrentado não somente pela CETESB, mas também pela Secretaria da Agricultura, que trabalha em conjunto, né, de uma forma mais harmônica junto do sistema e também com as próprias usinas afetadas a partir dessa dificuldade. Então, nessa ideia de evolução técnica, se passou a pensar numa maior concentração para o uso da vinhaça e, enfim, de algumas vantagens nessa concentração para o uso da vinhaça. A redução do risco de empossamento, porque isso também gerava o aumento da mosca, a aplicação em linha e não mais nas entrelinhas, e a eliminação do ambiente de reprodução da mosca. Então, a ideia foi ter um estudo para definição de quais os procedimentos necessários dentro dessa nova fase. E aqui, voltando um pouquinho, aqui, então, algumas fotos da nossa visita técnica recente numa área que já faz a utilização dentro desse novo procedimento. E aí entra um pouco também do foco da CETESB hoje. Então, nós fizemos essa visita técnica juntamente com técnicos de todas as diretorias da CETESB, exatamente para verificar as dificuldades e o quanto é possível avançar para construir, então, a nova norma que atenda a essa tecnologia que vem pelo setor, mostrando mais uma vez essa evolução de um trabalho conjunto, de um trabalho que não é um trabalho de um licenciamento estanque, um órgão ambiental ali parado, estanque, aguardando o pedido de licenciamento. Então, hoje nós chamamos o licenciamento de um licenciamento dinâmico. Por quê? Porque ele envolve a participação do setor, ele envolve a participação de todos os setores. E aí nós vamos ter novos desafios. Acho que o propósito do painel também é pensar nos novos desafios, né? Então, os pátios de mistura, a questão da utilização de cinza, a utilização da torta de filtro. E esses desafios nos foram apresentados no início desse ano, estavam sendo um problema para licenciamento no setor. Imediatamente nós trabalhamos internamente para uma decisão de diretoria que saiu agora já no início de 2019, estabelecendo o prazo de 1 ano para uma análise técnica de procedimento para essa finalidade. Então, o que eu coloco a vocês é que a CETESB tem trabalhado de uma forma cada vez mais dinâmica para que nós possamos absorver a evolução tecnológica e que essa evolução tecnológica gere também uma evolução no licenciamento, para que rapidamente o licenciamento absorva as evoluções tecnológicas. Por isso que nós reabilitamos câmaras técnicas internamente, sempre buscando a melhoria ambiental associada ao próprio aprimoramento do processo produtivo apresentado pelos setores. Isso tem sido feito de forma ampla, não só nesse setor, mas de uma forma geral. O nosso principal programa hoje é o CETESB de Portas Abertas, para receber as demandas que estão aí na ordem do dia do setor privado. Um trabalho muito forte nos prazos do licenciamento, para que haja, de fato, a eficiência interna e essa eficiência interna reflita também no que diz respeito ao setor privado no desenvolvimento das suas atividades. E essa é a visão do governador João Dória, de que nós possamos, de fato, avançar conjuntamente, avançar nos nossos setores, ressaltando a importância do setor que está aqui representado nesse evento do etanol, mas que nós podemos estender muito mais, tocando na questão do protocolo agroambiental e agroecológico no que diz respeito ao setor da cana. Nos colocamos aqui à disposição para conversarmos com vocês, recebermos vocês na CETESB e atuarmos em conjunto para esse avanço. Ressalto já, por fim, que nós estamos planejando agora
para a COP do Chile, em novembro, uma continuidade daquele protocolo climático que foi feito na COP de Paris em 2015, novamente uma continuidade de um protocolo voluntário que deve ser feito em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente, coordenado pelo secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, de forma que nós possamos continuar avançando e que o Estado de São Paulo continue o seu papel de indutor no que diz respeito às políticas públicas de sustentabilidade no nosso país. Muito obrigada.